Segundo a Bíblia, o fim do mundo ocorrerá quando o rio Eufrates estiver completamente seco. O Eufrates é um rio de grande importância histórica que testemunhou eventos cruciais, mas Elon Musk recentemente fez um alerta sobre a possibilidade do rio Eufrates ficar sem água. Elon Musk continua a informar as pessoas sobre os perigos iminentes. E a partir de agora, vamos tentar estabelecer uma conexão entre os eventos mencionados na Bíblia e esse recente alerta de Elon Musk. No vídeo de hoje, você vai descobrir os perigos que o rio Eufrates pode causar se estiver completamente seco. Então já deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo novo. Mas antes de iniciarmos, quero te apresentar o AlphaPod Pro, o fone Bluetooth mais completo e com o melhor custo-benefício do mercado, possuindo design único e exclusivo, um som de qualidade premium e uma bateria que dura mais de 7 horas sem precisar recarregar. Além disso, ele é à prova d'água e sua case serve como power bank para você carregar seu celular. E o melhor é que você pode adquirir ele hoje mesmo na loja Cloud Importados. E utilizando o cupom ELONBRASIL10, você ganha um super desconto. O link está logo abaixo na descrição. Segundo a Bíblia, desde que Jesus Cristo afirmou que somente Deus sabe quando ocorrerá sua segunda vinda e quando uma nova geração surgirá, pregadores e indivíduos autodenominados profetas do Apocalipse têm feito previsões sobre o momento em que isso acontecerá. De acordo com o livro sagrado, o julgamento final de Deus está se aproximando, possivelmente durante nossa vida, então devemos nos preparar. Nas últimas semanas, os profetas nos apresentaram novas razões para acreditar que o fim do mundo está próximo. Essa profecia tem gerado debates intensos em sites, grupos de estudo bíblico e igrejas. Mas por que todos estão assustados? Qual é exatamente o motivo? Para isso, precisamos contar uma história assustadora sobre o rio Eufrates, para que você possa entender. Muitas culturas cresceram e prosperaram ao longo do Eufrates, especialmente no passado. Um dos grupos mais importantes na região foi o reino mesopotâmico. A Mesopotâmia estava situada na antiga terra fértil entre os rios Tigre e Eufrates. Essa região do mundo é atualmente localizada no Iraque. O rio Eufrates é o mais longo da Ásia Ocidental, estendendo-se por 2.700 quilômetros. Sua nascente está localizada no leste da Turquia, e ele flui até o Golfo Pérsico. Ao longo de seu curso, o rio atravessa o Iraque, a Síria e a Turquia. O Eufrates é cercado por uma grande diversidade de vegetação. Por milhares de anos, as pessoas têm modificado a maior parte das terras ao redor do Eufrates, mas ainda é possível encontrar algumas plantas antigas sobrevivendo por lá. A maior parte da água do rio Eufrates é proveniente de chuvas e do derretimento das neves das montanhas. No entanto, com o aumento das atividades humanas, como a construção de barragens e a irrigação intensiva, o fluxo de água do Eufrates tem reduzido significativamente. Elon Musk, como um defensor da sustentabilidade e do combate às mudanças climáticas, tem alertado para a possível seca do rio Eufrates e suas consequências. A diminuição do fluxo de água no Eufrates pode ter impactos devastadores na região, além de afetar a disponibilidade de água potável para milhões de pessoas que dependem do rio. A redução do fluxo de água pode levar à escassez de alimento devido à diminuição da capacidade de irrigação e à degradação das terras agrícolas. A seca do Eufrates também teria implicações geopolíticas, já que o rio é compartilhado por vários países, incluindo a Turquia, a Síria e o Iraque. Disputas relacionadas ao controle e distribuição da água já existem na região, e uma seca severa do Eufrates poderia agravar essas tensões e levar a sérios conflitos. Além disso, o Iraque obteve permissão para construir represas em território turco, visando controlar o fluxo do rio Eufrates. Nos anos 1970, a Turquia deu início ao projeto Sudeste da Anatólia, conhecido como GAP. Esse ambicioso projeto tinha como objetivo aproveitar as águas dos rios Tigre e Eufrates para fins de irrigação, geração de energia hidrelétrica e impulso à economia na região sudeste do país. As primeiras represas construídas no rio Eufrates foram as represas Keban, na Turquia, e Tabqa, na Síria, ambas concluídas no mesmo ano, em 1975. Os reservatórios dessas represas foram preenchidos. No entanto, nesse mesmo período ocorreu uma seca muito severa na região, resultando em uma diminuição significativa no fluxo de água que chegava ao Iraque pelos rios. Fotos recentes capturadas ao longo das margens do rio Eufrates revelam uma significativa redução do seu fluxo, transformando áreas que antes eram vitais para as comunidades em desertos áridos. Imagens da represa de Rojava, a
segunda maior represa no rio Eufrates, na Síria, revelam uma drástica diminuição no nível de água nos últimos anos. O uso do Eufrates como uma ferramenta de pressão contra a Síria resultou na interrupção do fluxo de água para o Iraque e a Síria por parte da Turquia. Um aspecto crucial é a crescente dificuldade em obter água potável, e as pessoas estão sofrendo com doenças devido à situação atual. O governo autônomo do norte e leste da Síria tem alertado que o plano do governo turco de reduzir o nível do rio Eufrates resultará em crises humanitárias e colocará em risco a vida de aproximadamente 9 milhões de sírios que vivem ao longo do rio. As autoridades responsáveis pelas represas no norte e leste da Síria têm apelado a grupos de direitos humanos e à comunidade internacional em busca de assistência e soluções para a escassez de água, o que dificulta a compreensão da causa desse problema alarmante. Além disso, a ONU emitiu um alerta de que as ondas de calor na região do Mediterrâneo se intensificaram diante da falta de explicações claras para o esgotamento do rio. Algumas pessoas têm levado a possibilidade de conexões com o livro do Apocalipse da Bíblia. O que mais assusta é a percepção de que as previsões do fim do mundo, que estão descritas na Bíblia, estão se desdobrando diante de seus olhos. Muitas pessoas interpretam partes significativas do livro do Apocalipse, como indicando a importância do Iraque quando o mundo chegar ao seu término. No capítulo 16 do livro do Apocalipse, há uma referência ao rio Eufrates. É descrito que o sexto anjo derramou sua taça sobre o grande rio, o Eufrates, e suas águas foram secas, preparando o caminho para os reis do Oriente. Conforme mencionado nesse versículo bíblico, o sexto anjo derramou sua taça no Eufrates, resultando em sua secagem. Esse acontecimento está relacionado ao conteúdo das taças e aos julgamentos que ocorreram no passado, resultando na perda ou contaminação da maioria das águas no mundo. Essa ação não tem como objetivo deteriorar a qualidade da água ou impedir que as pessoas a utilizem. Em vez disso, parece ser uma referência à remoção de sua barreira defensiva, permitindo que os reis do Oriente avancem. A Bíblia faz menção 5 vezes ao rio Eufrates como sendo o grande rio. O rio Eufrates servia como fronteira oriental das terras de Israel, que estava protegido, pois era desafiador atravessar o rio e havia um deserto entre eles e Canaã, a terra prometida a oeste. O Eufrates percorre mais de 3.000 quilômetros em direção à Palestina, antes de virar para o sudeste e seguir em direção ao Golfo Pérsico. No primeiro século, época em que o Apocalipse foi escrito, o rio Eufrates servia como uma divisão entre o Ocidente e o Oriente. Os reinos da China e da Índia estavam localizados a leste do rio. Há muito tempo, o exército persa, liderado por Ciro, conquistou a Babilônia ao alterar o curso do rio Eufrates que passava pela cidade. Devido ao rio Eufrates estar seco, eles foram capazes de marchar para dentro da Babilônia e conquistá-la. De acordo com a descrição da grande tripulação, um inimigo vindo do leste atravessará o rio Eufrates, passará pela Babilônia e avançará em direção à Palestina. No Apocalipse 9, versículo 14, Deus diz ao sexto anjo com a trombeta para liberar os 4 anjos que estão amarrados junto ao rio Eufrates. Isso pode ter um significado especial. A Bíblia também menciona que João ouviu uma voz vinda dos 4 chifres do altar de bronze. Essa voz instrui o sexto anjo com a trombeta a liberar os 4 anjos que estão detidos no Eufrates, que costumava ser a fronteira entre Israel e a Síria. No Apocalipse, somos lembrados de que Deus está no controle de tudo, seja permitindo que aconteça ou causando o que aconteça nos tempos finais. O mal não poderá escapar das consequências. É mencionado que os seres amarrados são demônios, que são anjos caídos que caíram do céu. Eles frequentemente habitam em correntes de trevas sombrias. As pessoas reconhecem que o pecado está relacionado ao Vale do Eufrates, onde esses 4 anjos estão aprisionados. Uma das previsões mais recentes cumpridas é a ressurreição do Mar Morto. O Mar Morto é conhecido por sua falta de vida marinha, plantas ou animais, sendo considerado o mar mais salgado da terra. No entanto, em Ezequiel 47, Deus revelou ao profeta Ezequiel que a água do Mar Morto se tornaria limpa novamente e que os seres vivos habitariam nele. Em 2016, foram descobertos tanques de peixe de água doce ao longo das margens do mar, confirmando a veracidade dessa profecia. Portanto, o alerta de Elon Musk sobre o rio Eufrates não está relacionado diretamente à profecia bíblica ou ao fim do mundo, mas sim as preocupações reais sobre a sustentabilidade ambiental, o fornecimento de água e as consequências socioeconômicas de uma possível seca do rio. A situação do rio nos lembra dos desafios ambientais que enfrentamos globalmente e da necessidade de agir em conjunto para garantir um futuro sustentável.
Qual que é a sua opinião sobre o assunto? Bom, se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, obrigado por assistir até aqui e até a próxima.